Se você chegou até aqui, é porque você quer, de alguma forma, em alguma medida, ser uma mãe melhor. Todas nós podemos melhorar, a cada dia sermos mães melhores. E dessa forma, poderemos educar filhos melhores também. E eu posso te ajudar a fazer isso através dos 5 princípios cardinais para uma boa educação, que é o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. O que eu chamo de ser uma mãe melhor, que eu uso o termo mãe farol, é aquela mãe que ilumina e mostra o caminho para o filho, que é muito mais segura e tranquila para educar, porque ela tem a firmeza dos seus princípios, né, dos seus valores, guiando e orientando a forma como ela educa os seus filhos. A mãe farol, ela educa então com muito mais tranquilidade, ela guia os filhos através do amor, das virtudes e dos valores, e não na base do grito, da ameaça e muitas vezes até das palmadas e da violência. A mãe farol, ela é de fato essa autoridade na vida do filho. Ele olha para ela como uma referência, aquele porto seguro, aquela rocha de firmeza e segurança. A mãe farol consegue equilíbrio entre o carinho e a firmeza para educar filhos muito mais maduros, responsáveis, seguros de si, que sabem o seu valor, que são confiantes e sabem escolher o certo, sabem fazer o bem, fazer o que é certo, o que é bom. Uma outra dúvida que eu preciso sanar nesse vídeo e que é muito comum entre as mães que estão buscando melhor forma de educar, que estão buscando serem mães melhores, é que corrente de educação seguir, né? Afinal, o que essa fala, o que a outra fala, o que eu sigo, o que é confiável, o que não é. Eu vou acabar com essas dúvidas ainda nesse vídeo, te mostrando quais são as 3 linhas gerais, quais são as 3 ideias centrais por trás de diferentes formas de educação que a gente vê por aí. E você vai ser capaz de fazer o julgamento do que é melhor, dentro do que você quer para o seu filho, para a sua família, para o futuro dele, e como você vai fazer para seguir de fato, efetivamente, ela na prática, no dia a dia aí da educação dos seus filhos. Eu preciso te falar, se você tem filhos acima de 13 anos, 12, 13 anos, talvez esse vídeo, né, não te ajude tanto, tá? Então, eu preciso esclarecer antes para quem é. Para mães que estejam grávidas ou filhos entre 0 e 12 anos, vai ser efetivamente mais proveitoso. Mães com aqueles filhos que ainda estão na infância, nessa fase de formação, né, da personalidade, do caráter, de educação, mais propriamente, tudo que eu ensino aqui vai valer demais. Sejam elas mães solteira, casada, que tem rede de apoio, que não tem, que trabalha fora de casa, que trabalha em casa, que tem babá, que não tem babá, isso não importa, né? Mães que queiram ser melhores e que tenham filhos entre 0 e 12 anos, eu tenho certeza que esses 5 princípios vão ajudar. E tudo que eu vou ensinar aqui nesse vídeo vai fazer uma grande diferença para a forma como você enxerga e efetivamente age na prática aí no dia a dia na educação dos filhos. Assim como a minha aluna Michele, né, que sentia que estava tudo fora do controle na vida dela, lá com a filha dela, com a Valentina. Ela chegou a chorar de desespero, de não saber mais o que fazer e como agir no dia a dia com os filhos. E isso mudou e hoje ela se sente muito mais tranquila depois de começar a aplicar efetivamente os princípios que eu vou te ensinar aqui no vídeo. Eu estava numa fase muito crítica quando te conheci. Antes de te conhecer aqui em casa, estava fora do controle. Minha filha muito teimosa, agressiva, estava demais, me afrontava, fazia tudo o contrário que eu pedia. Eu estava me sentindo fora do controle de tudo. Como eu me desabafei com você, eu me sentia uma péssima mãe, frustrada por não dar conta, por não estar conseguindo dar educação a ela, porque para mim isso é uma falta de educação. A questão dela me afrontar, eu achava que era tudo friamente calculado, você conseguiu me ajudar a entender que não, você me ajudou a entender o tipo de temperamento dela, a questão do tanque de amor, como dar o amor. Às vezes a gente acha que tá dando de uma forma certa, mas não é o perfil daquela criança, aquela forma. Com isso, com o teu conhecimento, você conseguiu me ajudar a ver, a enxergar e conseguiu me dar métodos para que eu conseguisse agir com a minha filha. E eu comecei a colocar em prática, colocar limites, impor limites. Isso me ajudou muito e hoje a minha filha, ela já não me afronta, não vou dizer 0, mas já não me afronta mais, tem uma educação mais. Antes eu gritava muito, eu chegava a chorar na frente dela por me sentir frustrada e agora não mais. Agora eu me sinto no controle, eu me sinto que eu estou fazendo a coisa certa
E com isso ela tem sido uma criança mais tranquila, ela tem reagido melhor quando eu falo com ela. Eu te agradeço grandemente por tudo que você fez por mim, né, e pela minha família, porque eu estar bem, né, ver a minha filha bem também, me faz ser feliz e com isso todo mundo da minha família impacta. Meu nome é Jéssica Freitas, eu sou especialista em educação de filhos e criadora da Bússola da Mãe que Educa, né, que é o meu método de educação de filhos. Desde quando eu me entendo por gente, a minha brincadeira preferida era a boneca, a casinha, família, né? O meu sonho da vida era casar e ter filhos, né? Então as pessoas queriam ser, sei lá, médica, engenheira, dentista, advogada, astronauta, bombeiro, o que fosse. Eu só queria casar e ter filhos, né? Então as minhas brincadeiras imaginárias com as amigas, sozinha, seja como fosse, normalmente giravam em torno aí de brincar de casinha, de ter uma família. Esse realmente sempre foi o meu sonho. E assim eu fui crescendo, né? E da mesma forma, né, que alguém que queria, sei lá, ser engenheira, bombeira, e lia, se interessava, gostava de tudo daquilo, eu fui caminhando e estudando por esse lado. Então, já tem pelo menos mais de 10, 12 anos que eu estudo tudo do mundo da educação dos filhos e da maternidade, né? Então eu li vários livros, eu fiz muitos cursos, eu li artigos, blogs, né, que a gente acompanhava antigamente, blogs, canais, enfim, educadores mais antigos. Eu sempre gostei muito de ler, então os livros também sempre foram muito, muito fortes nesse ponto, né? Lia livros de várias teorias, enfim, eu só lia. Eu gostava do assunto e eu me aprofundava no assunto, né? Claro, eu ainda não era nem casada, então era só mesmo por gostar daquilo, como se eu estivesse já me preparando para essa função que um dia eu ia exercer. Eu nunca escondi esse sonho de namorado nenhum. Então, eu começava a namorar, o cara já sabia que eu não tava para brincadeira, né? O meu objetivo ali, se a coisa vingasse, era casar e ter filho. E o meu marido brinca que ele foi o corajoso que ficou mesmo assim, né? Porque esse meu sonho ficava claro desde o início. E aí casamos com o Felipe, eu e o Felipe casamos em junho de 2015 e tivemos o primeiro filho em abril de 2018, Vinícius. Meu segundo filho, mais novinho, o Vicente, nasceu em setembro de 2020, né? Por enquanto tenho esses dois. Meu caçulinha tem 2 anos aí. E assim foi, né? Casei, tive filhos e tudo aquilo que eu estudei, né, começou a se materializar à minha frente. A educação, as fases da criança, enfim. Uma outra coisa que eu sempre tive muito forte, exatamente por estudar e ver a importância da mãe na vida da criança, da educação, enfim, eu sempre coloquei na minha cabeça, né, que a gente pudesse se preparar na família, financeiramente, inclusive eu, meu marido, para que eu pudesse estar em casa quando meu filho nascesse, nesses primeiros anos da infância, né, era o que eu pensava inicialmente, pela importância que tinha mesmo, né, da criança não ficar o dia inteiro com a babá, enfim, eu coloquei isso na minha cabeça e a gente se planejou e se preparou para isso. Então, quando o Vinícius nasceu, meu primeiro filho, né, em abril de 2018, eu comecei a pensar, né, a ideia era ficar em casa, né, focar na educação dele e tudo, mas eu não iria conseguir ficar quieta, né, óbvio, tem todo um contexto também da família, e pelo meu temperamento, pela minha personalidade também, eu ia procurar alguma coisa para fazer, e eu comecei a buscar formas de trabalhar de casa, né, com mais flexibilidade, pensei em ter um negócio fora, um negócio físico e tal, mas eu comecei a pensar em algo que me desse essa flexibilidade. E na época eu comecei a ver várias possibilidades que eu poderia ajudar, né, com o que eu sabia. Claro, como eu estava vendo o quanto que aquele conhecimento me ajudava no dia a dia com o Vinícius, né, mães, amigas minhas que passavam por fases assim de formas mais tensas, assim, se assustavam muito, ficavam exaustas ou não sabiam o que fazer, e eu percebia que por ter o conhecimento eu acabava ajudando elas, eu não estava enfrentando aquilo com a mesma dificuldade, assim, eu tinha a mesma fase, meu filho igual qualquer outra criança, né, tem seus momentos e tudo, mas eu não me sentia tão desnorteada pelo conhecimento que eu tinha, então comecei a ver o quanto poderia ajudar com isso também, né, e aí busquei formação para isso. Eu fiz uma formação na Parent Coaching Brasil, que é em coach familiar, né? É um processo de coach voltado para trabalhar com famílias, e a minha escolha foi desde o início trabalhar com mães, e isso foi em 2019, e passei a atender as mães nesse processo do coaching familiar. O processo do coaching é excelente para aquilo que se propõe, né? Tem muitos ganhos a partir disso, mas eu via que a forma que eu mais podia ajudar e que aquelas mães estavam me procurando, que era assim que eu falava, inclusive, né? Já falava de educação no meu perfil, coisas do dia a dia da criança, da birra,
né, da forma de agir. Então eu percebi que eu podia ajudar de outra forma, porque que o processo do coaching não abraçava, né? E aí eu vi as mães falar, tinha esse retorno, olha, tá sendo maravilhoso, eu tô revendo coisas que eu nem vi, tô me remetendo às vezes até à minha própria infância, mas no dia a dia, na hora de agir, na hora do vamos ver do comportamento do meu filho, eu ainda não sei como agir. Era o que eu escutava, né? Então eu falei, bom, eu posso ajudar de outra forma. E aí eu fui, peguei todo esse conhecimento que eu tinha ao longo de vários anos, descartei o que eu não achava que, né, na natureza do ser humano era válido como educação de filhos, e peguei o que era bom e fui e criei a Bússola da Mãe que Educa, né, que é o meu curso de educação de filhos, que são os 5 princípios cardinais e essenciais para uma boa educação. E aí dessa forma eu consegui ajudar muito mais, né, porque aí a mãe já estava sabendo o que fazer, que era o que ela efetivamente queria saber. Tinha todo esse aparato teórico por trás de entender da criança, do comportamento, das suas fases, do que é bom, do que não é, mas sabendo de forma muito prática como agir no dia a dia, né? O que fazer, o que não fazer, né? O que considerar na sua realidade, da sua família. E assim eu criei a Bússola da Mãe que Educa. A minha missão passou justamente a ser a levar essa alegria de volta da maternidade, né? A gente entender que educar dá trabalho mesmo, como tudo na vida que dá trabalho, como tudo na vida que realmente vale a pena, custa, né? Dá trabalho mesmo. E tudo bem, mas fazer isso com alegria, né? Entendendo o nosso papel ali. Né? Eu comecei a ensinar as mães esse princípio, assim como a Michelle, né? E o processo de educar acabou se tornando algo muito mais simples, né? Menos penoso e complicado, como muitas mães vivem. A gente precisa entender que o nosso papel enquanto pais na educação dos filhos deve ser o de uma estaca numa planta. Sabe uma mudinha, quando você planta uma mudinha e aí a gente precisa colocar uma estacazinha, né? Às vezes amarrada, com um ganchinho, enfim, colada naquela planta, enquanto ela é apenas uma mudinha, né? Um galinho fraco, meio verde, e a gente cola essa estaca junto para que a planta possa crescer reta, né, forte, saudável. Ela não vai torta, ela não cai, ela não vai, sei lá, se enviesando por outros caminhos. Nós, pais, devemos ser essa estaca para os filhos, né? Enquanto eles são uma mudinha, verdinhos, a gente precisa estar ali, colado, ajudando eles a crescer fortes, retos e saudáveis, né? Para que um dia, assim como na planta, a gente possa tirar essa estaca, ou seja, sair de cena, a gente possa se tornar desnecessário na vida dos filhos. E eles ainda assim já estejam fortes, retos, saudáveis, ou seja, né, para a criança, no caminho certo e dele não se desvie mais. Esse é o papel que a gente tem na vida dos nossos filhos, de ser essa estaca. Então a gente não pode se omitir do nosso papel. E a gente precisa dos meios certos para desempenhar esse papel, né? A gente não vai ser uma estaca de qualquer jeito. A gente não vai ser uma estaca na vida dos filhos se a gente deixa a criança fazer o que ela quiser, se a gente deixa a criança à sua própria vontade. Né? A gente não vai ser essa estaca. Isso é o mesmo que deixar sem a estaca e deixar a planta ir lá crescendo, né? Porque ela não é madura o suficiente, ela é verde, ela é molinha, ela vai cair, ela vai crescer torta, ela vai, sei lá, o vento vai levar ela para qualquer canto. E eu vou te explicar agora as 3 diferenças das linhas educativas para que você entenda como é a melhor forma de desempenhar esse papel. Eu vou fazer uma linha histórica rapidamente, tá? Então, ser bem objetiva para você entender essa diferença. A primeira forma de educar, eu vou chamar de educação antiga, né? Aquela mais tradicional, bem antiga mesmo. Nessa educação, importava muito o fim último da educação. Então, os pais tinham uma preocupação muito grande com quem querem que os filhos se tornem quando adultos. Então, era importante, né? Ainda, vou já falar sobre isso, mas assim, o foco central era quem meus filhos vão ser. Né? Preciso que sejam honestos, sejam pessoas boas, trabalhadoras, bons pais de família, boas mães de família, bons maridos, boas esposas, que sigam no caminho do bem, que sejam tementes a Deus. Eles tinham um princípio muito forte, né? Os valores eram uma coisa mais delineada nessa sociedade mais antiga. Isso, claro, se perdeu muito nos últimos séculos, né? Até décadas, enfim, mas desde muito tempo, isso já é algo antigo que está acontecendo. Então, aqueles valores que eram passados de pai para filhos, né? Aquele respeito, autoridade, tudo isso era muito importante e foi se perdendo. No entanto, também, apesar desse foco muito grande no fim que se esperava da educação, ou seja, esse adulto, né, formado que eu queria que aquele meu filho, aquela minha filha se transformasse, eu não tinha os meios adequados para isso. Então, isso acontecia o quê? Na base do autoritarismo e não da autoridade. Então, os pais tinham um relacionamento distante, né? Não podia ser amigo, não podia ser próximo, não podia estreitar relações com muito carinho, afeto, né? Não tinha essa afetividade. Então, muitas crianças cresciam assim,
sem as suas necessidades afetivas atendidas, né? Isso é muito importante. Então tinha um certo distanciamento, e às vezes isso acontecia ou não, sei lá, talvez dependendo do temperamento dos pais e tudo, mas a base da educação, que se entendia por educação da sociedade, era dessa forma. Então era o autoritarismo, era gritar, ameaçar, bater, castigos mais violentos, coisas mais severas, né? A criança obedecia pelo medo que tinha, né? Se fala muito assim, tinha um respeito, tinha com certeza, né? Até por esses valores, por essa hierarquia natural e tudo, mas tinha muito medo também, né? Então tinha um medo, às vezes a criança não tinha muita escolha dos caminhos que ela ia seguir, ela simplesmente tinha que cumprir a vontade dos pais, os pais eram mais distantes, enfim, né? Então os meios não eram os mais adequados para se chegar nesse fim. Então era meio que assim, olha, é de qualquer jeito, vai na marra, tu vai te tornar uma boa pessoa, vai ser na marra. Então mesmo que custasse a saúde mental da criança, do adulto que ela viria a ser, né, ela ia se tornar uma boa pessoa. E acabava que o ciclo se repetia, com os filhos também, e a gente foi vendo a necessidade de quebrar esse ciclo, né, de que não precisava ser assim. E isso aconteceu ao longo de várias décadas e séculos, né, as mudanças históricas não são do dia para a noite, elas vão acontecendo, né? Efetivamente, a partir de alguns estudos veio uma mudança muito grande ali, quando entrou as teorias de Jean-Jacques Rousseau, né? E muitos estudos mais do psicológico, do neurodesenvolvimento da criança, que começou a olhar para a criança como uma criança, né? Porque nessa educação antiga, a criança era vista como um mini adulto, né? Então, sei lá, saiu da fralda, já se esperava que se comportasse como um adulto, né? Tinha que corresponder. E aí vieram essas teorias, começou a se olhar para a criança como uma criança, né? Respeitar mais a sua dignidade de ser humano, enfim. E a coisa foi mudando um pouco, tá? Então a gente vai dar um pulo cronológico, aí, um pulo histórico para que tá mais comum nas gerações atuais aí das últimas décadas, tá? Também não é a geração atual agora minha, mas já vem mudando nas últimas décadas mais recentes. Tem sido assim, que eu vou chamar de educação moderninha, né? Essa educação levou para o outro extremo. Focou muito no psicológico, no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento da criança, né? E nos meios da educação. Ou seja, importa muito mais o como fazer, se pode isso, se eu posso dizer não, se eu não posso dizer não, se eu tenho que, sei lá, se eu posso obrigar a criança a fazer o que ela não quer, se eu não posso, se eu isso, se eu aquilo, pode isso, não pode aquilo. Então focou muito nos meios para se fazer a coisa, esqueceu o fim da educação, o fim último da educação, que é justamente formar aquele ser humano integral, né? Que eu vou já falar aqui na terceira forma de educar. Então, essas educações mais moderninhas, elas esquecem de olhar para a criança como um ser humano que é corpo e alma, que é um ser humano integral, que ele precisa ser desenvolvido nas suas emoções, né? Também, claro, foca muito nisso, tá? Essa educação moderna. Muito saúde emocional, controle emocional, tudo vai traumatizar a criança. A criança não pode fazer nada que ela não queira, a criança tem que ter só as suas vontades, a criança, enfim, não pode ser obrigada a nada. Mas se focou muito nessa noção e se esquece de olhar para a criança como um ser humano integral que um dia vai ser um adulto, né? Então não posso perder de vista esse adulto que eu quero que se forme, né? Esse adulto completo que eu quero que se forme. E eu preciso começar a agir desde agora para isso. Então, o problema fundamental, né? Eu poderia aprofundar muito aí os principais problemas dessas educações mais moderninhas, mas vamos falar do problema fundamental, né? Ela foca demais nos meios, e aí foca muito no psicológico, no que traumatiza, não sei o que, e esquece o fim último da educação, né? Que é o que eu quero que meu filho seja no futuro, que eu quero que ele seja um ser humano bom, que ele seja íntegro, honesto, né? Que ele seja maduro, responsável, saudável, né? Não só de corpo, mas de mente saudável também, forte espiritualmente, né? Coisa que a gente está vendo cada vez menos na juventude, nos adultos que estão se formando ao longo das últimas décadas, né? Então, essa educação mais moderninha coloca os pais e os filhos de igual para igual, né? Retira a autoridade dos pais, né? A gente pode ouvir falar assim, não é isso, não. Os pais continuam sendo, assim, autoridade. Mas aí quando você vai ver, essa mesma teoria, né? Esse mesmo conceito aí, fala que você tem que ser de igual para igual com seu filho. Não dá. Ou você tem autoridade, ou você é de igual para igual. Porque a autoridade, ela pressupõe uma hierarquia. E se a hierarquia não é igual para igual, a gente está acima dos nossos filhos e a gente precisa estar. Porque não há educação sem autoridade. Se eu não tenho autoridade, eu não consigo repassar algo, eu não consigo ser referência, eu não consigo ser exemplo em todas as coisas. Isso é da natureza. A natureza tem autoridade na natureza, entre os animais, entre as plantas. Tem autoridade, não tem hierarquia, né? Numa empresa, para ela funcionar, tem hierarquia.
Então a gente não pode retirar isso e dizer, ah não, mas a gente ficou só com a autoridade. Não fica. Ou você diz que pai e filhos são iguais, ou tem autoridade. As duas coisas não vai dar, né? Essas teorias modernas também, elas condenam a obediência aos pais, né? Querem nos vender uma ideia de que a obediência é algo ruim, que a criança que é obediente, ela não pensa mais, ela perde a capacidade de pensar, porque se ela obedece aos pais, ela obedece qualquer pessoa. Não é assim que funciona, isso tá errado, isso é irreal. A obediência, ela é uma virtude, ela é um meio que vai ajudar a gente a chegar naquele fim que a gente quer para a criança. É uma obediência, não é uma obediência imposta pelo medo, é uma obediência da criança que vai olhar para os pais como essa referência, como essas pessoas que querem o melhor para eles no mundo. É uma obediência que tem um pano de fundo de um amor irrestrito, incondicional, né, de presença. Enfim, então não é qualquer obediência, tá? Tem algo de muito errado na educação se você acha que uma criança que cresce obediente aos seus pais também vai ser obediente a qualquer pessoa na rua. Qualquer Zé Mané que mande ela pular embaixo do ônibus, ela vai pular. Tem que estar muito errado a educação toda, tudo que está por trás, para que a criança confunda a obediência que ela deve aos seus pais a um Zé Mané na rua que vai dizer para ela fazer qualquer coisa porque ela virou um zumbi e parou de pensar. Então não é obediência pela obediência em si, ela é um meio para a gente chegar nesse lugar, tá? E a educação moderna desconsidera isso, então a gente precisa ter muito cuidado com esse foco excessivo. O que acaba como consequência, que a gente vê cada vez mais, são as mães meio aterrorizadas, apavoradas, até neuróticas, porque não posso isso, não posso aquilo, não posso dizer não, tem que abaixar na altura da criança, não posso levar o tom de voz, não posso senão vai traumatizar, a criança só faz o que ela quer, e agora como é que eu dou banho, porque se ela chorar eu não posso forçar, e O que eu vejo são as mães ficando histéricas, preocupadas demais com esse foco e nunca tomaram 2 minutos da vida para pensar no que realmente querem para o futuro, para a educação do filho. Quem é o ser humano que elas querem formar, né? Quem eu quero que meu filho seja quando adulto? Que situações eu quero evitar na vida adulta, na vida jovem dele, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso e focar no que realmente importa. E aí a gente chega na terceira forma de educação, né? Que eu chamo de educação com princípios. Essa terceira forma de educar, a educação com princípios, ela mantém o fim último da educação, né? Ou seja, esse ser humano integral que eu quero formar de corpo e espírito, que entende qual é o seu sentido na vida, qual é o seu propósito aqui na Terra, e que eu educo para chegar nele, para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa que serve aos outros, para ser uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar e, portanto, tem uma norma de conduta do que é bom, do que é moral, do que é ético, né? Para seguir sua vida, que é verdadeiramente feliz, que é verdadeiramente livre, ou seja, a pessoa verdadeiramente livre, ela tem a sua liberdade e faz as escolhas para o que é bom, para o que é certo, né? Para fazer o bem. Então essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de só faz o que quer não é liberdade, né? É escravidão, né? Como uma pessoa compulsiva, como um viciado, como uma pessoa, como uma criancinha de 2 anos que não cresceu, né? E que só quer fazer as suas vontades. Isso não é liberdade. Liberdade é quando você exerce de fato a liberdade de escolher e escolhe o bom, escolhe o que é certo, escolhe cumprir bem o seu dever, né? Apesar de ser o que mais custa, apesar de nem sempre estar com vontade, apesar de que hoje eu não estava meio afim, não, mas você vai lá e você cumpre o seu dever como uma pessoa madura que você é, né? Essa é a verdadeira liberdade, portanto é o que traz verdadeira felicidade. E é para isso que a gente deve educar os nossos filhos, né? E é isso que eu ensino na educação com princípios. Então, a educação com princípios mantém isso como mais importante, mas ela busca os meios adequados para isso, né? Que são os 5 princípios cardinais que eu estruturei na Bússola da Mãe que Educa, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, pra gente colocar em prática no dia a dia com os filhos. O objetivo dela é que a gente seja, de fato, aquela mãe farol que eu falei lá no começo do vídeo, né? Que guia os filhos pro melhor que eles podem ser, pro seu melhor, considerando aquela pessoa única e irrepetível que ela é, sem querer formar a criança, forjar ela ali dentro do molde que eu quero que ela seja. Não, a gente guia os nossos filhos pro seu melhor, para quem eles podem ser de melhor naquilo que eles verdadeiramente são na sua essência, né? Então é isso que a gente tem que buscar os meios para fazer. Então a gente precisa educar os filhos para que eles sejam mais maduros, para que eles sejam mais responsáveis, mais seguros de si conforme eles crescem, né? Para que a gente não veja tanto como a gente está vendo cada vez mais crianças
tendo problemas psicológicos cada vez mais jovens, ansiosas, depressivas, né, tentativas de suicídio entre jovens adolescentes, uma coisa assim, realmente angustiante de ver enquanto mãe, porque tá sendo uma geração mais fraca de espírito, né, que perdeu o sentido da coisa. E essa perda de sentido, com essa fraqueza da criança que é educada para fazer só o que tem vontade, só o que quer, tem combinado nessa consequência bem mais grave que a gente está vendo, como que uma epidemia de problemas psicológicos em jovens e adolescentes, inclusive, né? Nem só jovens universitários, às vezes adolescentes mesmo, esses problemas chegando em crianças cada vez mais novas. Então a gente precisa tirar os nossos filhos dessas estatísticas, né? Na verdade, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, rapidamente, os 5 princípios cardinais da educação dos filhos que eu ensino lá na Bússola da Mãe que Educa são o contexto de desenvolvimento, que é justamente a gente conhecer aquele desenvolvimento natural da criança e saber o que esperar em cada fase da criança, para nem cobrar além do que ela poderia, pelas suas capacidades, né, e maturidade, entregar em termos de comportamento, enfim, e nem a quem, né, nem tratar uma criança grande, né, uma criança de 5, 8 anos como um bebê, que já poderia fazer muito mais, mas a gente ainda tá ali tratando como um bebê, estagnando a criança naquela fase, impedindo que ela amadureça. São Tomás de Aquino, ele falava, quando falava sobre educação, enfim, o desenvolvimento da criança, sobre a perfeição da idade, né, era algo assim. Então, seria exatamente isso, né? Qual é o possível da criança para aquela idade? Qual é o seu perfeito, mas dentro daquela capacidade que ela tem naquela idade? O segundo princípio é o amor irrestrito, né? É a gente entender que cada pessoa se sente amada de uma forma, né? Então, às vezes, a gente demonstra o nosso amor de um jeito, mas não é a percepção que a criança tem. Como que a criança se sente amada para a gente conseguir falar a língua dela, para ela se sentir verdadeiramente amada. E esse amor precisa ser incondicional. A gente precisa entender como agir assim no dia a dia, 24 horas por dia, o tempo inteiro, né, para que a criança de fato se sinta amada, acolhida e a partir daí cresça segura, confiante, com uma boa autoestima, porque a criança que não se sente amada, ela vai ser insegura, ela vai ser dependente, ela vai ter baixa autoestima. Isso não acontece só em lares que os pais são negligentes. Às vezes pais atentos que gostariam de dar, que dão o seu melhor, né, fazem o que podem, por não saberem como realmente amar aquela criança, aquela criancinha específica, acabam deixando a desejar e a criança crescendo com todas essas questões, sem saber lidar por uma coisa que poderia ser facilmente resolvida com conhecimento, né? Então a gente vai entender o que é esse amor irrestrito, como trazer ele para o dia a dia com a criança. O terceiro princípio é a rotina integrada. Todo mundo sabe que uma rotina é essencial para a criança, né? A rotina ela traz segurança e previsibilidade para o dia a dia de uma criança. Então, uma criança que tem uma rotina, a gente percebe que é uma criança mais tranquila, né? Que ela é bem cuidada, que ela é bem conduzida, bem orientada. Mas não é só ter uma rotina, né? O que eu chamo de rotina integrada é a gente saber estruturar uma boa rotina para essa criança, que é uma rotina que considera atividades que sejam boas para o seu bom desenvolvimento, que considera os horários adequados para essa criança, que considera bons hábitos que precisam ser desenvolvidos ainda na infância para a formação das virtudes que eu falei anteriormente, né? É uma rotina que considera a presença do cuidador, né? Considera o amor no dia a dia. Então a gente precisa saber como estruturar essa rotina integrada para colocar em prática, né? A rotina é a nossa aliada da parte prática, né? Da prova prática da educação dos filhos. O quarto princípio é a autonomia amparada, né? A gente precisa aprender sobre a autonomia para entender qual é a melhor forma de deixar a criança desenvolver a sua autonomia de forma segura, né? E não super proteger ou então, por outros aspectos, né, que eu ensino nessa parte do curso, acabar impedindo que a criança desenvolva a sua autonomia, né? E as consequências disso para a vida jovem, adulta, inclusive, e até na infância ainda, são terríveis, né? Uma criança que também não tem confiança em si mesma, é insegura, muitas vezes fica retraída, às vezes apresenta comportamentos de frustração, estresse, irritabilidade, porque ela não consegue desempenhar o que ela precisa, né? Ela não consegue desenvolver bem sua independência, sua autonomia. O quinto princípio, que é o último, porém não é o menos importante, tá? Muito pelo contrário, é a autoridade respeitosa, que é justamente a gente conseguir ser essa referência, essa autoridade na vida dos filhos, que é pautada no respeito, na admiração e na confiança que a gente constrói com os nossos filhos. Então não é pautada no autoritarismo, no medo, né, na obediência cega, nada disso.
né? É o que a gente precisa construir em termos de autoridade para ser efetivamente a mãe farol, para ser essa referência, para ser quem ilumina e mostra o caminho para que essa criança, de forma segura, tendo aquela rocha, aquela referência, aquela segurança, aquele lugar para voltar, possa, né, avançar, possa ir desvendar os mares, possa realmente crescer, amadurecer. Como você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está comprometida em, de fato, fazer o melhor pelo seu filho. Ser uma mãe melhor. E por isso eu quero te convidar para entrar na Bússola da Mãe que Educa, para que você possa ter todo esse suporte para agir de fato na prática, para melhorar efetivamente, para educar melhor o seu filho, da forma que eu sei que você quer fazer. Dentro da Bússola eu vou te ajudar a fazer isso na prática, efetivamente. Além de todo o conteúdo que eu falei aqui sobre os 5 princípios e todas as aulas que tem dentro de cada um desses princípios, lá na Bússola você vai ter também um super bônus, que é um acompanhamento muito próximo comigo. Você vai ter acesso a todo o método, que tem os 5 princípios que eu te ensinei aqui, aprofundados em várias aulas, com material de apoio em PDF, como resumo de cada aula, e uma série de ferramentas práticas para te ajudar no dia a dia, efetivamente, do seu filho. Essas ferramentas vão desde um diário de bordo, que vai te ajudar a colocar em prática exatamente aquela questão que você precisa melhorar com a criança, seja uma atitude sua ou, por exemplo, da criança, algo que ela precisa fazer, digamos assim, arrumar os brinquedos, e aí lá vai ter um quadrinho de acompanhamento, né, para você anotar, inclusive, como ela vai fazer isso, ajudá-la a fazer melhor, anotar os dias que ela fez, como é que anda aquele hábito, até uma ferramenta prática, como um guia passo a passo para você saber como agir na hora da birra, na hora do vamos ver, na hora que o bicho pega ali no comportamento desafiador da criança. O que fazer, o que não fazer, né, como conduzir a situação, num resuminho, né, num guia passo a passo mesmo, para você entender, avaliar a situação rapidamente e saber como agir. Então existem uma série de ferramentas que vão te ajudar a colocar em prática tudo que você vai aprender em cada uma das aulas. E isso é um grande diferencial. Lá na Bússola você tem encontro ao vivo comigo todos os meses, né? Então isso é um super acompanhamento muito próximo que eu tenho com as minhas alunas, porque eu quero que vocês tenham de fato resultados a partir do que vocês aprendem na Bússola da Mãe que Educa, né? Como eu falei, a minha missão é realmente transformar esse processo de educar os filhos, né? Que possa ser algo mais alegre, né? E vocês possam viver a maternidade dessa forma. Então eu quero fazer o máximo que eu puder para ajudar. Então nesses encontros ao vivo você vai trazer as dúvidas de alguma aula, você vai trazer as suas dificuldades aí no seu dia a dia de forma que eu possa te ajudar, e outras alunas também, porque acaba que é uma comunidade, né? E a gente compartilha essa experiência, então outras mães podem ajudar também, mas eu vou estar lá para tirar as suas dúvidas, para te ajudar nas tuas dificuldades específicas aí na tua casa. Esse é um acompanhamento que realmente não tem em todo lugar. Além disso, nesses encontros eu também coloco alguns desafios de implementação para que você tenha em mente algo mais prático para fazer, para agir, para te ajudar a ter resultados efetivos, né, e verdadeiros aí nas suas principais dificuldades que você enfrenta no dia a dia com os filhos, que todas nós enfrentamos, né? Então esses desafios eles te ajudam a entrar em ação, e o curso não deixa de ser mais um curso que você assiste, né, e não coloca em prática. Então tenho esse compromisso de realmente te ajudar a ter resultado, né? O resultado que você espera na educação dos seus filhos. Todo o curso está na plataforma da Hotmart, que é a mais segura, né? Uma das mais seguras que tem no mercado. Então, na feita que você comprar o curso, você vai ter acesso imediato a todas as aulas que estão gravadas lá, né? Vai ter acesso ao ambiente que a gente vai acessar essas aulas ao vivo, todas as ferramentas, o material de apoio de cada aula, as aulas extras, que são bônus exclusivos que eu tenho também, que são três temas que são importantíssimos, que é como colocar as telas ali na infância, né? Como fazer um bom uso das telas no período da infância, qual o papel do pai na educação dos filhos, na formação dos filhos, também é importantíssimo. E um terceiro bônus, né? Uma terceira aula bônus que eu gravei, que é como lidar com as divergências de educação entre pai e mãe, né? Cada um vem com as suas bagagens e existem na prática muitas divergências na forma de educar. Então eu gravei uma aula sobre isso, né, para que a mãe e os pais possam ter esse apoio aí para lidar melhor com essas divergências que acabam influenciando e atrapalhando mesmo a educação dos filhos no dia a dia. Então,
todos esses bônus, todo esse acompanhamento, todo esse material, o meu método. Eu sei que isso não teria preço, né? No sentido de que não tem preço a gente saber que a gente escolheu fazer o melhor pelo nosso filho, fazer o melhor pela nossa família, né? Crescer e evoluir enquanto mães. Eu sei que isso não teria preço, mas eu te garanto que o custo da bússola da Mãe que Educa é muito menor do que você pode estar imaginando. Nem se compara à tranquilidade de saber que você está fazendo o melhor pelos seus filhos. Eu te garanto que você gasta muito mais por mês com coisas triviais que não têm o menor valor, né? Uma economia num lanche mensal, você paga a bússola da Mãe que Educa. Para ter acesso a tudo isso que eu falei, para entrar de fato na bússola da Mãe que Educa, você paga 12 vezes de R$ 39,62. Apenas, como eu disse, né? Um lanche paga esse valor mensal. Ou à vista, o valor de R$ 397. Esse valor pode ser pago tanto no Pix, quanto no boleto, quanto no cartão de crédito parcelado de todas essas vezes, ou à vista, né? Tem várias formas de pagamento. Isso dá menos de R$ 1,35 por dia, né? Eu não sei nem dizer o que a gente compra com R$ 1,35 hoje em dia. Quase nada a gente consegue comprar com R$ 1,35. Mas com esse valor você vai ter acesso a tudo isso que eu falei. E se isso tudo ainda não te convenceu, se você ainda tá na dúvida, apesar de ter chegado até aqui e de saber que você quer alguma mudança aí na educação dos seus filhos, alguma mudança sua enquanto mãe, eu assumo todo o risco para você. Eu tô te dando uma garantia incondicional de 60 dias. São 2 meses para entrar na bússola, para ver todo o conteúdo que tem lá, para acompanhar todas as aulas, para entrar em encontro ao vivo que tiver nesse período comigo e ver se realmente é o que você esperava. Porque se não for o que você esperava, se não for o seu momento, se não for para você, se de repente você não se identificou, você tem uma garantia incondicional. É só me mandar um e-mail, sem nenhuma explicação, não precisa nem me dizer porquê se não quiser, e pedir o seu dinheiro de volta, que você vai ser ressarcida integralmente. Ou seja, não tem nenhum motivo para você não entrar agora mesmo e decidir dar esse passo de realmente fazer o melhor pelo seu filho. Te dar esse voto de confiança de que você pode sim ser uma mãe melhor, com 0 risco. Eu assumo todo o risco para você porque eu confio muito no trabalho que eu faço aqui, eu confio muito no conteúdo que eu criei, eu confio muito que a Bússola da Mãe que Educa pode realmente te ajudar a ser uma mãe melhor, para educar filhos melhores, que eu sei o que é que todas nós queremos. Não tem motivo para você não entrar na Bússola agora mesmo, se você quer realmente educar os seus filhos para que eles sejam adultos responsáveis, seguros, maduros, livres, como eu expliquei aqui, e verdadeiramente felizes, né? Se você quer educar os seus filhos para que sejam assim, para que sejam adultos com essas características, não tem por que você ficar de fora da Bússola da Mãe que Educa. Para entrar, é só você clicar no link que está aqui embaixo, preencher o formulário, que você vai ter acesso imediato a todo o conteúdo do curso. Pode começar a assistir as aulas agora mesmo.